Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Caroline, vou ser a anfitriã do encontro do Vexen de hoje. Hoje teremos a palestra Extremos da Temperatura na Urgência. Lembrando que a lista de chamada vai ser liberada no finalzinho da palestra. E peço que vocês assinem, todos que estão assistindo assinem. Lá você pode selecionar se você quer a palestra avulsa ou se você está participando do módulo. Lembrando que quem está fazendo o módulo precisa de 6 presenças para ganhar o certificado, tá bom? Bom, a nossa palestra de hoje é com a médica veterinária especialista Luísa Moraes Carraro. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, especializada em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pela Universidade Castelo Branco, fez internato no Hospital Vet Central e hoje atua no mesmo hospital na área de medicina de urgência e cuidados intensivos. Boa noite, Luísa. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Bom, qualquer coisa estamos aqui e a gente avisa se tiver algum problema. Boa palestra e até daqui a pouco. Tá bem, obrigada. Bem, então eu agradeço mais uma vez o convite. Então hoje a gente vai falar sobre os extremos da temperatura na urgência. Então vamos lá. Bem, a temperatura, na verdade, eu acho que isso é um tema bem interessante, porque apesar de ser algo muito simples da gente detectar, eu acho que talvez por isso a gente acabe não dando tanta importância quanto tem. Então a gente vai falar sobre isso, espero que vocês gostem. Então vamos começar pela hipotermia. Lembrando que a temperatura normal dos nossos pacientes, cães e gatos, é de 37,5 a 39,2, então a hipotermia é quando está abaixo de 37,5. A hipotermia ela é tão importante que ela faz parte da tríade da morte. Tá? A tríade da morte é composta pela acidose, coagulopatia e a hipotermia. Então, sim, ela é muito importante e a gente tem que prestar muita atenção na temperatura dos nossos pacientes. Hipotermia ela pode ser dividida, então, uma das classificações é a hipotermia primária. No Brasil, isso não é muito comum, mas países da Europa e Estados Unidos é comum que os animais caiam em lagos congelados ou na neve, coisa assim, não é algo que a gente vai encontrar no Brasil, mas é bom que todo mundo saiba. Também, decorrente de trauma, pode levar à hipotermia, e essa é a hipotermia primária. Uns cuidados que a gente tem que ter pensando se o animal cai num lago, além da temperatura, tem que lembrar que ele pode fazer uma broncopneumonia por aspiração e também o animal que sofreu um quase afogamento, então pode ter consequências disso. Só sempre, como é uma urgência, e na urgência a gente sempre pensa em toda essa parte do ABC, lembrar disso, tá? Hipotermia secundária é um dos fatores. Idade, animais muito jovens ou muito idosos, eles tendem a ter uma temperatura menor do que o normal, tá? Outras causas podem ser alguma doença concomitante, por exemplo, o hipotireoidismo, os animais podem ter hipotermia por conta disso. A temperatura da sala de tratamento, ela é bem importante no sentido de que ela tenha que ser o suficiente para permitir a termogênese e evitar que o nosso paciente perca calor, tá? Mais do que a gente gostaria. Então, se a gente já tem um paciente hipotérmico, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode prejudicar ainda mais. As manobras de reanimação. Nesse sentido que eu digo as manobras da fluidoterapia, né? Porque uma das etapas que a gente faz e isso pode levar e leva à hipotermia, tá? Então, cada litro de fluido que a gente vai administrar ao nosso paciente diminui a temperatura corporal em meio grau. O que não significa que a gente não deva fazer, muito pelo contrário, só que tudo a gente tem que saber quais as consequências, quais os benefícios e quais as contraindicações, tá? Então, quando a gente tem um paciente que está, por exemplo, com hipovolemia e a gente vai fazer a fluidoterapia, porque precisa, só tomar cuidado com a temperatura, porque a gente pode acabar prejudicando algo que nós mesmos estamos causando, tá? Quando tem um animal, por exemplo, que sofreu um trauma crânioencefálico, algum trauma que seja atropelado, enfim, qualquer
trauma que leve ao comprometimento da termogênese. Isso vai levar a uma hipoxigenação tecidual e do hipotálamo, então o animal não vai conseguir que o centro de termorregulação dele funcione adequadamente. Então, também a gente vai ter que fazer isso por ele, tá? Transfusão sanguínea, quando a gente faz nos nossos pacientes, também pode levar à hipotermia, porque afinal é um fluido que ele está recebendo. Cirurgia e anestesia. Tanto os medicamentos utilizados na anestesia quanto a cirurgia podem levar e levam à hipotermia. Quando a gente expõe os órgãos, retira da cavidade abdominal e eles ficam expostos, isso vai levar a uma perda de temperatura e normalmente é nessa taxa de 4,6 graus por hora. Tá? Então, também tomar cuidado, não entrar com um animal hipotérmico já antes da cirurgia, porque ele vai desenvolver hipotermia. Então, como eu disse, sabendo as consequências, a gente consegue resolver e evitar muito problema, tá? Classificação, então, da hipotermia. Ela pode ser leve, moderada, severa ou extremamente severa. A leve vai de 34 a 37 graus, a moderada de 30 a 34, severa 28 a 30 e a extremamente severa é quando é abaixo de 28 graus. Lembrando que os nossos pacientes, quando eles sofrem trauma, esse limiar muda um pouco, ou seja, o que seria num animal saudável uma hipotermia leve, de 34 a 37, num animal que veio por trauma, ela já passa a ser moderada e assim sucessivamente, tá? Então, às vezes, uma temperatura que a gente talvez não se preocuparia tanto no animal saudável, se ele sofreu trauma, é muito mais grave. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E como que a hipotermia vai afetar o organismo? Como eu disse, a temperatura ela é extremamente importante porque ela afeta simplesmente o corpo inteiro, né? E uma das coisas mais importantes é que, independente do que a gente faça, do nosso tratamento, a gente quer tratar o animal, se a gente não tem uma temperatura normalizada, o que a gente fizer não vai resultar. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente ficar atento à temperatura. Então, como que a hipotermia vai afetar o organismo? Bem, no sistema cardiovascular, então, quando temos uma temperatura, por exemplo, de 35 a 32 graus, o que começa a acontecer? Aumenta a atividade simpática e aumentam as catecolaminas que estão circulando. Isso tudo vai levar a uma vasoconstrição, porque a gente precisa preservar os órgãos principais, então vai acontecer uma vasoconstrição periférica, pensando em preservar o que é mais importante, que é a perfusão cardíaca e cerebral. Consequentemente, vai ter taquicardia, tá? Num primeiro momento, nessa temperatura, aumenta o débito cardíaco e pode levar o animal a ter arritmias. Então, como em qualquer paciente de urgência, é importante a monitorização e a gente pode fazer isso com o nosso exame físico e com o eletrocardiograma. Se a gente não conseguir corrigir isso, continuar diminuindo de 32 a 28, aí o animal vai começar a fazer bradicardia e vai ter diminuição do débito cardíaco com o aumento da resistência vascular, tá? Então vai se tornando cada vez mais grave. Abaixo de 28, aí é muito grave, é o que a gente viu, é extremamente severa, começa a ter depressão do miocárdio, tem o risco de fibrilação ventricular e o animal entrar em parada cardíaca, tá? Uma frase importante é essa: se você não está morto até que você esteja quente e morto. Parece um pouco sinistro, mas é assim, quando está abaixo de 28 graus, pode acontecer essa parada cardíaca. Não significa que o animal esteja realmente morto. Então, vale a pena, a gente tem que tentar as manobras de reanimação. E se a gente tentando e ele continuar frio, realmente ele está morto, tá? Não quer dizer que porque parou, a gente não vai tentar. Porque pode ser por conta da temperatura. Então, lembrem dessa frase. O sistema respiratório, ele passa por duas fases também. Então, primeira fase hiperdinâmica, em que há uma estimulação do centro respiratório, o animal fica com taquipneia. Tudo isso são mecanismos compensatórios, que o organismo está tentando eles sozinho se resolver, tá? Então, o animal vai ficar taquipneico
E depois vem a fase hipodinâmica, que acontece uma depressão respiratória e vem a bradipneia. No sistema nervoso central, conforme a temperatura vai diminuindo, vai tendo uma depressão progressiva do metabolismo cerebral. E com isso, tem a diminuição da perfusão cerebral, que é um dos órgãos mais importantes. E ocorre uma queda de 6 a 7% do fluxo sanguíneo cerebral para cada grau a menos na temperatura corporal. Então, é muito importante, porque o cérebro é essencial para regular tudo e para mandar toda a energia que o organismo do nosso paciente precisa. Tá? O sistema urinário. Ocorre uma diminuição da atividade das células, a alteração na reabsorção tubular de sódio e de água. Então, com isso, o que vai acontecer é o que a gente chama de cold diurese, que seria como tem essa alteração na reabsorção de sódio e de água, tudo isso ele não vai ser reabsorvido, então vai ter que ser eliminado. Ou seja, os animais, quando tem hipotermia, tendem a ficar com poliúria. É como a gente, quando no frio a gente acaba fazendo mais xixi, tá? Então é mais ou menos isso que acontece. No trato gastrointestinal, ocorre diminuição da motilidade intestinal, pode ter úlceras no estômago, no intestino, o animal pode apresentar diarreia, pode ter vômito, tudo isso. Depressão da função hepática também. E acontece tanto hiperglicemia quanto hipoglicemia. Num primeiro momento, normalmente, é a hiperglicemia por conta do estresse, do cortisol. E depois, conforme a gente vai resolvendo, tende a ficar hipoglicêmico. Então, tem que saber disso para a gente saber das consequências de cada uma delas, né? Em relação ao sangue e a coagulação, na hipotermia tem um aumento de 2% da viscosidade para cada grau perdido. Aí, com isso, aumenta o hematócrito. Quando a gente roda o microhematócrito do nosso paciente, ele pode estar aumentado por conta disso, porque aumenta a viscosidade. Ocorre uma inibição da cascata de coagulação e os riscos maiores são a coagulação intravascular disseminada e a CIRS, tá? Então, isso é bem, bem importante que a gente evite de acontecer. Equilíbrio ácido-base e eletrólitos. Tem também alteração na bomba sódio e potássio, então o animal pode ter hipercalemia, pode ter hipocalemia e acidose por conta dos tremores, vai ter o lactato aumentado também e por conta da hipoperfusão. É claro que não é nesse momento que a gente vai corrigir isso, porque como a gente vai corrigir a temperatura, a tendência é que tudo vá voltando ao normal. O que é importante é que a gente sempre monitorize, tá? Então não é nesse momento que você vai se preocupar, claro, mas não vai corrigir a hipocalemia ou a acidose agora, porque talvez você piore depois, tá? Então é importante a monitorização. As estratégias de aquecimento, então, do nosso paciente. Bem, tem o aquecimento passivo, que podem ser as bolsas térmicas, podem ser os lençóis térmicos, pode ser as mantas, uma incubadora que esteja quentinha, tá? Então, ou seja, o aquecimento passivo é o calor que está ali, quieto, tá? É assim que você vai aquecer, sempre tendo cuidado para não queimar os nossos pacientes, né? Sempre não diretamente neles. E o aquecimento ativo, acho que o mais que a gente costuma fazer é com secador, e também é o mais chato, na verdade, mas ele é muito eficaz. No secador é importante a gente cuidar também, claro, com queimaduras. A gente tem uma tendência a tentar aquecer as patas, normalmente que elas estão geladas por conta da vasoconstrição, mas isso, além de predispor o animal a depois que volta ao normal a queimar, na verdade não faz muito sentido, porque se ali tem vasoconstrição, a gente pode até aquecer ali, mas a parte central não vai estar aquecida, né? Então, quando a gente faz esse aquecimento ativo com o secador, o ideal é que a gente direcione para o peito, para o tronco do animal e para a cabeça, porque aí é a parte central e aí vai distribuir para tudo. Então, a partir do momento que a gente consegue aquecer essa parte central, é ela que vai resolver as extremidades, tá? Oxigênio. Uma das formas da gente ajudar o nosso paciente com aquecimento é
com oxigênio aquecido. E a gente pode fazer isso com o tubo de oxigênio, ou colocar também bolsas térmicas ao redor do tubo, porque assim o ar entra quente no nosso paciente e ajuda bastante. Essa imagem que tem embaixo é de um colchão, não é o lençol térmico clássico, mas é um colchão que esse é caracterizado como aquecimento ativo, porque ele tem esse tubo que dá para ver ali, ele deixa o ar circulando ali dentro, então é como se fosse um aquecedor que trabalha por ele mesmo, mas tem a vantagem de que onde ele fica assim, imagina, a superfície toda aquecida, só que onde tem essa pressão não vai aquecer, então não tem o risco de queimar o paciente, vai ficar ao redor dele. Então isso é interessante também e é muito eficaz. Outras formas que a gente pode utilizar e deve utilizar, lavagem da bexiga com soro aquecido, dá pra gente fazer isso, então injeta soro, deixa uns 15 minutos lá dentro, retira, tá? Isso ajuda muito. Dá para fazer também lavagem peritoneal e dá para fazer pela toracocentese. A gente pode injetar de 1 a 10 ml por quilo de soro aquecido. Teoricamente não precisa retirar, porque agora nosso paciente está com vasoconstrição, né? Mas a gente está fazendo de tudo para resolver para que comece a vasodilatar. Então, o que a gente espera é que isso seja absorvido. Então, não é necessário retirar, tá? E é bem eficaz. Cuidados que a gente tem que ter com a hipertermia e com todas essas manobras que a gente faz. Existe uma coisa chamada afterdrop, que é o efeito de reaquecimento. Isso pode ser evitado fazendo esse aquecimento mais na parte central, como eu falei, não diretamente nas extremidades, mas o efeito de reaquecimento consiste em a gente consegue reaquecer o nosso paciente. Então, ele tinha vasoconstrição, aí ele vai passar a ter vasodilatação. E se a gente não estiver monitorizando, pode acontecer da temperatura cair de novo, tá? E começar tudo de novo, cada vez pior. Pode levar à hipotensão, então isso é um cuidado que a gente tem que ter, por isso a monitorização é sempre importante. As queimaduras, como eu já falei, tanto no lençol térmico, dele ficar diretamente em contato, ou a gente não mudar, né? Não aquecer diretamente sobre ele. E também aquilo da vasoconstrição, a gente aquecer as extremidades e depois pode queimar. Gatos, muito importante, que para os gatos tudo é mais complicado, né? E isso também, porque eles tendem a fazer, eles têm uma vasoconstrição mais grave que os cães. Então, tem que ter um cuidado. Por isso que quando tem um gato hipotérmico é muito mais preocupante do que um cão hipotérmico, né? Claro, de acordo com cada caso, mas de uma forma geral, nos gatos nos preocupa muito mais, porque eles fazem uma vasoconstrição mais grave, então é um pouco mais difícil da gente recuperar, e isso leva a milhares de alterações, e também predispõe, é mais fácil que eles façam edema pulmonar, então cuidar muito quando tem gatinho hipotérmico. E dor, às vezes a gente não pensa nisso, mas imagina um animal que está com vasoconstrição, que está com os membros gelados, tudo começa a voltar ao normal, começa a voltar a circulação, isso dói. É como a gente, quando tem um membro que tá, a mão está amortecida, começa aquele formigamento, isso por a gente ficar um tempo com ela, sei lá, sentou em cima, qualquer coisa assim, já dói, dá um choque, dá uma dor. Imagina nesses pacientes que já estão assim há algum tempo e que é muito mais grave, claro, ficou sem circulação um tempo, então dói, fazer analgesia, tá? São esses os cuidados principais. Lembrando que o importante, claro, a gente saber a causa sempre é importante, mas como eu já disse na outra palestra, quem não viu, vê, aproveitar para fazer o marketing, que na urgência, a causa, a gente começa ao contrário. Lembra que eu falei de inverter a ordem? Então, a gente vai começar tratando o nosso paciente, né? Então, a causa, claro que é importante, mas lembra que a gente vai começar tratando e de acordo com a evolução dele nesse nosso primeiro atendimento, nesse nosso primeiro momento de tratamento, a gente vai começar a definir o que levou a isso.
né? Toda a informação é válida e importante, mas essa é a importância da monitorização, tá? Para a gente ver se vai melhorar, o que vai piorar, o que vai melhorar. Então, lembrar sempre da monitorização, isso é importante sempre. Agora, em relação à hipertermia. A hipertermia, então, é o contrário, né? É o aumento da temperatura. Ela pode ser pirogênica, que a gente chama de febre, e pode ser não pirogênica, tá? Em ambas, a gente vai ter o aumento da temperatura, tá? Isso é a definição de hipertermia. E a gente não vai conseguir diferenciar uma da outra naquele momento pela temperatura em si. É tudo por conta do histórico. Então, existem alguns tipos de hipertermia que a gente vai pensar e vai falar. A pirogênica, basicamente, é a febre, né? Então, é causada por infecção, por um foco de infecção ou por um foco de inflamação. Por exemplo, gatos com micoplasma, né, com hemoparasita, coisa assim, então isso é a pirogênica. O que acontece na pirogênica é que o animal, ele adquire um novo ponto de ajuste, digamos. O normal da temperatura dos nossos pacientes é de 37,5 a 39,2. Nesse animal, o normal dele vai ser um pouquinho maior, tá? Então, o que a gente tem, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de tratar isso, porque nem sempre vai ser benéfico a gente baixar essa temperatura, tá? Porque a febre é o que a gente fala, é o organismo que está combatendo. E é isso mesmo, ele mostra, é a forma que ele nos mostra que ele está funcionando e está combatendo essa inflamação, essa infecção. Então, nesses casos, não é tão interessante a gente baixar a temperatura, tá? Desde que o paciente esteja bem, que é por isso a importância da monitorização, não tenha o aumento da frequência cardíaca, não tenha a diminuição da pressão, porque daí na hipertermia faz vasodilatação, o animal baixa a pressão sanguínea, né? Faz hipotensão. Então, desde que esses parâmetros estejam ok, ele esteja clinicamente bem, a forma da gente baixar essa temperatura vai ser tratando a causa, tá? Então, não é tão preocupante nesses pacientes de hipertermia pirogênica que a gente baixe a temperatura e fique desesperado com aquela hipertermia. A não ser que ela esteja num valor muito alto, acima de 42, 43, aí sim pode causar outras alterações, mas até aí, a gente monitorizando e estando tudo certo, é benéfico que esteja. Vocês vão perceber que conforme o tratamento avança, o animal vai voltando ao normal, vai reajustando esse ponto ao normal, tá? Não pirogênica, então, é quando são fatores externos, não é a febre, tá? Mas é hipertermia. Então, a produção de calor é maior do que a capacidade de dissipação desse calor. Algumas formas que a gente vê a hipertermia maligna, ela é causada por medicamentos, são medicamentos que levam a isso. Por exemplo, o alotano, medicamentos anestésicos, podem levar a isso. E tem que estar atento, na verdade, o que tem que fazer é interromper, né? E porque isso pode levar à morte, tá? E tratar da melhor forma, mas interromper esse medicamento, a administração dele, tá? A internação, aqui é chamado de golpe de calor, é bem comum da gente receber. Agora, aqui é verão, então a gente já espera que vai chegar cães com golpe de calor. São cães que pode ser que ou ficaram ao sol ou simplesmente tá muito quente mesmo. Pode ser animais acorrentados ao sol que não tem acesso à sombra, animais dentro do carro, tá? Também é isso. É um aumento súbito da temperatura, algo que levou a isso. E as raças braquicefálicas são, lógico, mais predispostas a isso, porque normalmente elas já não respiram muito bem, né? Já não conseguem fazer uma troca muito boa ali de oxigênio e CO2. Então, imagina no calor, né? Muito pior. E até essa foto é um bulldog na praia, assim, muito adequado, mas é bem comum da gente ver, a gente já pensa, vai chegar lá no hospital. Então, como eu falei antes, quando que a gente se preocupa no caso da pirogênica, e isso vale para outros tipos também, tá?
Mas numa temperatura maior de 43 graus, o que o organismo do animal vai apresentar é uma disfunção enzimática e desnaturação proteica, tá? E em temperaturas extremas, 49, 50 graus, ocorre destruição e necrose celular em menos de 5 minutos, tá? Então a gente tem que baixar isso para que nada disso aconteça, porque ele vai derreter mesmo. O tratamento da hipertermia. Bom, como tudo, na urgência, a nossa Bíblia, o nosso manual, tudo que vai estar com a gente sempre, o ABC, né? Isso também vale para hipotermia, tá? E para qualquer urgência da vida, é o nosso ABC. Mas imagina, acho que todo mundo sabe como que chega um paciente hipertérmico, né? Chega ofegante, chega naquele desespero de não conseguir respirar e assim, a temperatura, na verdade, ela é tanto uma causa como uma consequência da dificuldade respiratória, e a dificuldade respiratória é tanto uma causa quanto consequência da hipertermia, tá? Então, a gente resolvendo um, resolve outro. Então, sempre pensando no ABC, as vias aéreas, respiração, enfim, isso é o essencial, é a primeira coisa que a gente vai tentar resolver. Muitas vezes os animais têm que ser entubados, tá? Porque a gente precisa que ele baixe a temperatura, mas ele precisa respirar também. Então, às vezes a gente, ou se não chegar a entubar, mas é indicado sedar sim, é um tratamento disso, da hipertermia, é sedar o animal por conta da respiração, tá? Se necessário, entubar, isso também vai ajudar, vai conseguir fazer as trocas, vai ficar tudo lindo, é muito maravilhoso. Ao início, quando eu comecei com as urgências, eu odiava quando chegava qualquer urgência respiratória, eu ficava em pânico. Agora eu amo, eu adoro. Chega alguém sem respirar direito, assim, golpe de calor agora no verão, eu fico feliz, porque eu gosto muito de atender isso e entubar todo mundo. Então é isso, se precisar, a gente entuba e fica todo mundo feliz. Em relação à circulação, muito importante, o animal, a hipertermia que ela causa, ela também é uma forma do animal perder é, fluido, né? Assim como a diarreia, assim como o vômito, a hipertermia também leva a perdas, porque o animal, ele não sua, como a gente também sua, mas não é da forma principal, mas ele acaba perdendo fluido e pode ficar hipovolêmico, até porque ele está com vasodilatação, tá? Então, pensando na circulação, sim, a gente tem que fazer fluidoterapia. A fluidoterapia é bom para isso, para a gente diminuir a temperatura, para a gente corrigir essas perdas, repor todas essas perdas. E, além disso, também na hipertermia pode causar aumento da viscosidade do sangue, porque ela faz ativação da cascata de coagulação, tá? Então, e normalmente o microhematócrito vai estar aumentado também. Então, a fluidoterapia é muito importante para isso, tá? Bolos. Técnicas de resfriamento. Então, o que a gente vai fazer? Pode fazer, o animal chega com hipertermia, a gente pode e deve fazer, colocar numa banheira de água fria, toalha molhada, molhar mesmo o animal, muitas vezes é necessário gelo, sim, tá? A gente coloca gelo. Se ele tiver consciente, dá para dar gelo para ele lamber. Isso também é recomendado. Tá? Outras técnicas, assim como servia para hipotermia, também serve para hipertermia. O oxigênio, em vez de aquecido, agora resfriado, coloca gelo ao redor, os colherzinhos de gelo ao redor do tubo. A lavagem vesical também, ela é bem eficaz e é rápida. Ou às vezes, muitas vezes acontece, se a gente esvaziar a bexiga já ajuda também. Às vezes ele tá com a bexiga repleta, aquela urina super quente, a gente só esvaziando já consegue resolver também. Mas a lavagem ajuda tanto a peritoneal, quanto a vesical, quanto a pleural, tá? Da mesma forma, não precisa retirar no caso do tórax, tá? Fluidoterapia também pode ser o soro resfriado. Eu acho que eu não falei na hipotermia o soro aquecido, mas sim, é indicado. A gente pode e deve aquecer o soro, é eficaz também. E na hipertermia a gente faz o contrário, coloca ele dentro de uma
um vasinho com gelo e o animal vai receber esse soro resfriado, tá? Cuidados que a gente tem que ter. Bem, a fluidoterapia, então, como eu expliquei, sim, ela é essencial, ela é super importante, mas a gente tem que lembrar que o nosso animal tá com vasodilatação, né? Então, é indicado e a gente vai fazer fluido. Mas, conforme o tempo a gente vai fazendo o que tem que fazer, aquela vasodilatação vai diminuir, então ele vai voltar ao normal, vai ficar com vasoconstrição. E isso pode levar, se a gente não tomar cuidado, se a gente não monitorizar, levar a sobrecarga de fluidos, tá? E isso a gente não quer. Então, monitorizar, como sempre, é o segredo, saber dos riscos, das consequências e fazer mesmo assim, porque a gente sabe resolver, tá? Limite de resfriamento sim, a gente tem que diminuir a temperatura, mas a gente tem que saber parar também. Então, não vai ficar eternamente resfriando. E quando começa a chegar ali nos 39,7, 39,6, a gente já retira tudo isso, porque já foi feito tudo e agora ele vai conseguir se. A gente espera que ele consiga manter essa temperatura que a gente quer e diminuir até o normal, porque senão a gente pode causar hipotermia e daí é outro problema, né? E como eu já falei também da coagulação intravascular disseminada, é que ela é super, é, tanto na hipotermia quanto hipertermia, ela é super grave e acontece, tá? É até comum os animais com hipertermia chegarem com petequias, justamente por conta da ativação da cascata de coagulação, tá? E, na verdade, o que eu acho que talvez todo mundo esteja perguntando, e a dipirona? A dipirona, então, ela é, para começar, ela é um anti-inflamatório não esteroidal. E como qualquer anti-inflamatório não esteroidal, ela tem suas contraindicações. Primeiro que a dipirona, como um anti-inflamatório não esteroidal, ela só vai ser útil, ela só vai responder, vai ser responsiva na hipertermia pirogênica, né? Que é a febre que a gente fala, se é infecção e inflamação. Aí responde. Se for nas outras, não adianta fazer que não responde. Agora, o que a gente tem que pensar? Fazer ou não fazer? Tem que pensar se as indicações valem mais do que as contraindicações. Porque quais são as contraindicações do anti-inflamatório não esteroidal? Ele pode dar alteração renal, alteração hematológica, alteração hepática, alteração de pressão sanguínea, né? E assim, normalmente, paciente crítico, se não, e com hipertermia, se não tem alteração em todos esses, pelo menos em um deles tem, tá? Então, por que a gente vai fazer um medicamento que vai piorar isso, né? Que é contraindicado nesse caso. Outra coisa, a dipirona, aqui a gente não usa dipirona, ela é proibida aqui na Europa, porque ela pode levar à aplasia da medula. E nesses pacientes a gente quer que a medula funcione, tá? Então, não é indicado fazer. Então, acho que a gente tem que desapegar um pouco disso, porque a dipirona, na verdade, é muito bom. Claro, ela é bom porque dá um conforto ao paciente, isso sim. Mas a gente, às vezes, fica muito focado em, tem que diminuir isso aqui. E claro que a dipirona vai agir, porque ela faz, essa é a função dela, de um anti-inflamatório não esteroidal, é isso, ela vai baixar a temperatura. Mas acho que a gente tem que desapegar um pouco disso, porque aqui, sinceramente, eu nunca usei dipirona, é proibida, mas digamos que eu tenho a dipirona ali, nunca precisei usar, sempre deu certo, a gente pega 30 mil casos por dia de hipertermia, e todas essas técnicas de resfriamento funcionam, tá? Se a gente for aplicando e monitorizando os pacientes. Então, tentar desapegar disso, que a dipirona não é tudo isso, ela vai resolver aquele problema rápido, mas não é o que a gente quer, né? E lembrando que ela só funciona no caso de hipertermia pirogênica. E como eu disse, é uma hipertermia que a gente quer, que a gente gostaria que acontecesse, porque é sinal de que o organismo está funcionando por ele, certo? É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez.
Muito obrigada, Luísa. Acho que a gente tem uma pergunta, é da Letícia. Qual o tempo ideal para um paciente hipotérmico ou com febre retornar a uma temperatura considerada normal? Bem, na verdade não existe uma taxa ideal, tá? De tem que ser muito rápido, muito devagar, não existe uma taxa ideal de tem que ser tantos graus por hora, por minuto, enfim. O que a gente tem que lembrar é, por exemplo, se for o quanto mais rápido o animal chegou nesse estado de hipotermia ou de hipertermia, mais rápido a gente tem que resolver, tem que ser proporcional. Então, por exemplo, se for um caso desses de internação, de golpe de calor, é súbito, então a gente tem que resolver rápido, tá? Mas não existe essa taxa ideal, tem que ser proporcional ao que o animal, ao que o tempo que ele levou para apresentar essa alteração, tanto para hipo quanto para hipertermia. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Bom, Luísa, muito obrigada por mais uma palestra aqui com a gente. Eu achei interessante você falar sobre a dipirona, porque aqui é dipirona, tipo, é o básico Sim, no prontuário, assim, é muito difícil não ter gente usando. Então, achei diferente, assim, como muda, né? sim, porque quando eu cheguei aqui também foi, oh meu Deus, gente, como vocês sobrevivem sem dipirona? Foi tipo desesperador. E eu percebi que, olha, realmente a gente estudando e vendo, não, olha, nunca usei, nunca senti falta aqui, sabe, para os pacientes, porque tudo isso dá certo e faz sentido, faz total sentido, na verdade, não usar dipirona. Entendi, é muito interessante. É um tema também que, às vezes, a gente negligencia, né, a temperatura, fica focado em respiração e tal, e quando vê, o paciente está lá com 33 de temperatura, aí tem que correr atrás de aquecer. Sim. Sim, é isso que eu disse. A gente sempre vai priorizar o ABC, né? Sempre nessa ordem. Só que, como eu falei, a temperatura, eu acho que pelo fato dela ser muito fácil e qualquer ser humano consegue fazer a temperatura, a gente não precisa, né, de grandes coisas, a gente acaba achando que não tem tanta importância assim. E na verdade é justamente o contrário, porque se não tiver normal a temperatura, olha, a gente pode fazer o vasopressor que for, a gente pode fazer. Tem medicações, tem analgésicos que não funcionam com se a temperatura não estiver normal, sabe? Então, por isso que ela é importante e a gente não deve negligenciar, porque se a gente consegue resolver a temperatura, o resto vai ser consequência, porque o organismo ele é todo perfeitinho, a gente consegue resolver tudo, tá? Então, a temperatura é sim importante. Muito obrigada, Luísa, mais uma vez. Obrigada eu. Vou estar sempre aberto a suas palestras. Até Obrigada eu. mais, então. Uma boa Até. noite aí para você. Boa noite para E até vocês. mais. Obrigada. Bom, gente, encerramos por hoje. A gente vai deixar